pessoal! A dica de hoje é para a redação do Enem. E aí, você está preparado? Você está preparada para fazer esse texto? Vai ficar preparado agora, tá? Então, nós vamos fazer uma análise aí de algumas coisas que são importantíssimas para a prova de redação do Enem. São só algumas dicas, tá, gente? Mas vão te ajudar, eu tenho certeza. Então, vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho dessa prova? Pessoal, o Enem tem um tipo de texto que é bem tradicional, normalmente, e já faz muito tempo que é assim, o Enem só pede o texto dissertativo argumentativo, tá? Como é uma prova muito grande, é uma prova que avalia o Brasil inteiro, né? Muito aluno ali, muita aluna se inscreve nessa prova, o Enem tem que ter uma rigidez na correção e uma uniformidade na maneira de colocar isso para os alunos e para as alunas que vão prestar a prova. Então, como é que o Enem faz isso, gente? O Enem estrutura a sua prova de redação com competências. E é importante que vocês entendam que essas competências são avaliadas separadamente. Então, a gente não arrasta erros e competências para serem descontadas. Então, você é avaliado de maneira isolada, essas notas depois são somadas e aí você tem a sua nota de redação. Então, por que é importante ter essa visão? Para que você entenda que, às vezes, uma determinada redação que tem um desempenho ruim na competência 1, que é a parte de linguagem, que é a parte da gramática do texto, ela pode ter uma nota muito alta na proposta de intervenção, tá? Que é uma outra competência, que é a competência número 5 do Enem. Então, as notas são independentes, depois elas são somadas para chegar no 1000, tá? E aí, o texto que é cobrado para o estudante fazer no Enem é a dissertação argumentativa. O texto dissertativo argumentativo é aquele que provavelmente vocês aí já estão acostumados a fazer, que é uma introdução com um parágrafo, 2 parágrafos de desenvolvimento, ou seja, de argumentação, e uma conclusão. Então, você vai escrever um texto com 4 parágrafos, falando sobre um determinado tema, o tema é dado ali pela prova, e nesse tema você vai explicar o seu ponto de vista a partir daquilo que foi dito ali na prova. Tem algumas coisas que são importantes de você fazer nessa redação. Primeiramente fique dentro do tema, não vá muito longe nas suas analogias, né? Então, para isso, você precisa ler os textos motivadores. O Enem te dá uma folhinha lá no dia da prova de redação, que é a primeira, não é? Com, além da frase temática, que é aquela que todo mundo quer ver primeiro, né? Inclusive a gente aqui do outro lado, né? Os professores também, a gente sempre quer saber qual é o tema da redação do Enem do ano, né? E aí não tem como a gente adivinhar fazer o quê. Então, a hora que sai o tema da redação, a gente quer ler primeiro a frase temática, depois a gente vai olhar os textos de apoio, você vai fazer isso também. Mas, leu a frase temática? Não escreva o texto. Leia todos os textos motivadores, porque eles vão direcionar o seu pensamento. Qual é a melhor forma de escrever sobre esse tema? A resposta vai estar no texto motivador, lá no 1, no 2, no 3 ou no 4. Você vai aproveitar aquelas informações para desenhar a sua argumentação. Então, jamais pule etapas na hora de fazer a redação do Enem. Isso vai garantir que você não dê tangência de tema, que isso faz a sua nota ir lá para baixo, ou que você acabe correndo o risco de zerar a redação do Enem, perder essa nota, porque você não compreendeu bem qual era o tema. Então, não corra esse risco, leia a frase temática, interprete a frase, mas leia também todos os textos motivadores, tá? Eles são excelentes para te ajudar a pensar sobre o tema, tá bom? Bom, qual é a competência número 1? A competência número 1 do Enem é aquela que vai avaliar o domínio da modalidade escrita formal, pessoal, da língua portuguesa. Formal é seguindo a gramática, então nada mais é do que a competência da gramática. Então, aqui a gente tem uma pontuação que vai variar de 0
até 200 pontos. E claro que todo mundo quer tirar 200, é a melhor nota. Então, só para vocês terem uma noção geral, o que é esse zero? O zero é você não ter a menor ideia do que você está fazendo. Você está escrevendo, talvez, e isso é muito raro de acontecer, tá, gente? Mas pode ser aquela pessoa que tem muitos problemas com a língua portuguesa, que escreveu talvez num outro idioma, né? Se confundiu ali e colocou a prova, escreveu, sei lá, misturou, né? Espanhol e inglês. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Escreveu um parágrafo inteiro em língua inglesa. Coisas desse tipo podem cair aqui nessa nota, tá? E outras situações também, são muitas situações que podem levar a nota zero em relação à língua portuguesa. Só estou dando um exemplo aqui mais geral para vocês. Aí a gente tem também, vai subindo aqui, tá? Então a gente pode falar de um domínio precário da modalidade escrita, tem muitos erros, quase que toda linha do texto tem erro, demonstra um domínio insuficiente da modalidade escrita, então tem erros ali muito básicos, como separação de sílabas, né, que são convenções simples da língua escrita. 120 pontos já é uma pessoa que escreve bem, tem um domínio mediano, mas ainda se confunde lá com algumas expressões, com algumas partes de ortografia, acentuação. 160 é muito bom, tá, gente? Uma nota maravilhosa. Tem poucos desvios gramaticais, é a crase, é a vírgula, né? Vamos combinar que crase e vírgula derruba muita gente. Então, às vezes, você perde umas notinhas ali porque o Enem é rígido, tá? Então, se você errou uma vírgula, aquelas... Eu falo que são as proibidonas, né? São aquelas que você não pode cometer esse erro de jeito nenhum numa redação, separar sujeito de verbo, né? Então, João, vírgula, foi. Não pode. Você separou o sujeito do verbo, gente. Ai, meu Deus, né? Que complicação que você for arrumar, você vai perder nota aqui, tá? Então, aqui a gente encontra aquela pessoa que escreve muito bem, mas ela cometeu uns desvios, né? E 200, que é a nota que todo mundo quer, que é quando você vai ter até algum desviozinho, mas vai ser ali bem pouquinho, tá? Então, são alguns que são aceitos. É uma excepcionalidade, é uma raridade. É uma crase e uma vírgula. Pronto, acabou. Só. Não pode errar mais, tá bom? É bem raro mesmo, não pode ter quase nenhum erro para você chegar no 200, tá certo? E aí tem umas outras maneiras da gente desempatar esses erros, são coisas mais técnicas lá da correção, não convém a gente aprofundar nisso, mas saibam que tem toda uma análise aqui, isso é o geral, é divulgado para vocês no manual, na cartilha do participante. Já sugiro que você observe lá a cartilha do participante, já foi publicada pela INEP, tá? Vai lá, procura aí que você consegue achar. Leia este material. Para você que vai prestar o Enem é muito valioso. Tem dicas muito legais, tem modelos de texto, funciona pra caramba para que você tenha uma noção boa de como fazer o texto no formato que o Enem quer, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho da competência 2, olha lá. A competência 2 é compreender a proposta, ou seja, o comando, aquilo que é para fazer na redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento, que aí entra uma parte de repertório, para desenvolver o tema, dentro dos limites da estrutura, do gênero textual, da dissertação argumentativa, que é o que você tem que escrever lá no Enem. Então, eu tenho um texto dissertativo argumentativo que ele é em prosa. Lembrando que prosa, gente, significa, anota aí para não esquecer, parágrafo. Muita gente volta da prova e me fala assim, ai, deu branco, o que que era prosa? Prosa é parágrafo, gente. Marca aí para você não esquecer e não se assustar mais com isso. Isso aparece no enunciado da prova e muita gente fala, nossa, o que que era prosa? Né? Na hora, você já leu tanta coisa, já confundiu, né? Então, marca aí para você não ter medo. É porque tem algumas pessoas que se confundem um pouquinho. E aí fala, ai, será que eu posso escrever um poema, fazer uns versos aqui? Não pode não, tá? Então, esse texto, ele é em parágrafos. Dissertação argumentativa é parágrafo, tá bom? Não pode pular linha no meio de parágrafo. Tem gente que pensa que vai ficar mais bonitinho o texto. Não pode, gente. Texto eu só posso escrever naquele formato ali, sequência, sem pular linha, tá? Não pula linha entre título e o restante. Nossa, mas eu pulei linha. Essa linha que você pula, ela é uma coisa estética, tá?
a gente só pula se tiver espaço. Lembra que as folhas de vestibular, para a gente passar limpo a redação, elas têm limite de linha. E você não pode escrever em volta ali na margem não, tá, gente? Você tem que escrever só no quadradinho que você tem, tá bom? Não pode ficar escrevendo ali, puxando flechinha, que nem eu estou fazendo aqui na lousa, não. Tem que ser tudo dentro do quadradinho ali, tá? Escreveu uma palavrinha que passou da margem, eles não vão ler, não. Vai descontar, vai falar, vixe, não consegui ler, já era. E não é porque vai descontar, porque, o corretor do Enem é malvado, só um pouquinho, às vezes. É porque vai escanear a sua folhinha ali para ir para correção. Então, não vai dar para ver o que você escreveu. Se você escreveu na linha de baixo, não aparece. Tá? Não vai na folha de correção, a gente não consegue ver se estiver corrigindo seu texto ali no ambiente virtual, que é o que acontece em plataformas digitais, a gente não vê, porque é escaneado assim certinho, bonitinho, tá bom? E aí a gente tem aqui a pontuação. Então, qual que é o grave? Eu vou falar só do grave aqui, ó, que isso você não pode fazer de jeito nenhum, tá? Fuga ao tema, não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa. Isso é o que vai zerar a sua redação. Por favor, cuidado. Leia a frase temática, leia os textos de apoio, como eu disse para vocês. Você não pode zerar essa redação de jeito nenhum, tá? Então, você não vai escrever se o tema está dizendo algo do tipo, olha, é importante olhar para a sustentabilidade, se é mais ou menos essa a interpretação que você tinha que ter, você não vai dizer, sustentabilidade é um conceito superestimado, já saiu de moda. Você está contradizendo o tema, você vai zerar a redação, não faz isso, né? Então, tome cuidado para não interpretar errado ali. Por isso que se você ler os textos de apoio, isso não vai acontecer, eu te garanto. Mas você precisa fazer a leitura dos textos de apoio para focar no tema, tá? E também você não pode fugir da estrutura texto dissertativo argumentativo. Então, eu tenho que escrever um texto dissertativo argumentativo, é em prosa, aí você se anima, vai lá e faz uns versos. Não está na hora de mandar o Camões agora, né? Você precisa escrever uma dissertação ali em parágrafos. Então, você vai lá e manda uns versinhos no meio. Vixe, não pode, ó, estrutura, parágrafo, né? Precisa pôr título. Não, essa é uma parte boa do Enem. Tá vendo? O Enem não é cruel com você, ele é legal. Ele não obriga você a colocar título. É opcional. Coloco se eu quiser, se eu achar que vai ser legal. Não perco nota, nem ganho nota extra. Né? Tem estudante que me fala, vou ganhar nota extra se eu colocar título. Também não é assim, né? Você não vai ficar ganhando ponto. Não é igual fazer uma tarefa pra gente que você ganha ponto, tá? Enem não vai te dar bônus. Mas se você colocar, é uma linha escrita, tá? É importante. Eu acho que você não faz isso, mas não custa reforçar. Texto com menos de 7 linhas nem é avaliado, tá, gente? Tá? 7 linhas ali, o Enem olha e fala, 7 linhas é um parágrafo, fora, já era, zerou sua redação. Por favor, né? Não faça desenho na folha, né? E eu tô falando isso não como um puxão de orelha, só de leve, é que às vezes, né, eu também tinha esse hábito quando eu era mais nova, de ficar fazendo uns desenhinhos, fazer lá um rabisquinho, uma florzinha, um negocinho, eu desenho mal, tá? Vamos apagar, porque eu tô passando vergonha aqui, né, gente? Então, assim, às vezes a pessoa fica fazendo desenho na folha, isso zera a redação. Tá? São algumas regrinhas do Enem que você não pode fazer e você não pode anular seu texto por causa disso. Cuidado, controla a mãozinha aí, né? Então, o que a gente tem que focar? Na nota mais alta, desenvolver o tema por meio de uma argumentação consistente, ter repertório sociocultural, então leia bastante, ouça podcasts e faça a estrutura do texto ali, como eu falei para vocês, que você vai chegar na nota 200, tenho certeza. E aí a competência 3, que ela fala que você precisa selecionar, hora dos comandos, os verbos, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que eu estou falando aqui? Que para você chegar no 200, você tem que apresentar informações, fatos, opiniões relacionadas ao tema, óbvio que você não vai dar fuga ao tema, de forma consistente e organizada. E agora complicou, né? Eu tenho que ser organizado, não sou organizado da minha vida, como é que eu vou ser organizado na prova? Agora você vai ter que ser organizado, tá? Porque o texto não pode ser um amontoado de ideias ali jogadas, caóticas. Esse texto tem que ter uma linha de raciocínio, tá? Então, essa linha de raciocínio, ela vai ter que seguir uma organização. E configurando a autoria, que é uma coisa que o Enem preza bastante, em defesa de um ponto de vista.
Por isso que eu não curto a ideia e já vou desanimar você. Não pegue modelos prontos e fique gastando seu tempo decorando modelo. O Enem valoriza a autoria. Quando a gente está lendo um texto, que é a voz do aluno naquele texto, a gente percebe, gente. Como? É um texto que é seu repertório de estudante. Repertório de estudante é citar fato histórico, repertório de estudante é se o tema é sobre saúde, ele vai fazer uma comparação com alguma coisa que ele aprendeu em biologia. Repertório de estudante é citar livro que ele leu para aula de literatura, é fazer analogia com história da arte, é coisa do cotidiano de estudante. Agora a pessoa vai lá e ela quer usar umas palavras que ela não domina, não tem cara de estudante escrevendo, ou aquele texto que a pessoa coloca umas palavras super complicadas e depois ela erra umas partes ortográficas que não condizem com aquele vocabulário super rebuscado, complexo que ela tentou colocar. Então fica com cara de texto assim, modelinho decorado. Tá? Isso não é legal de você fazer, tá bom? Então tem que ter índice de autoria, tem que ter cara de texto de estudante, tá bom? E aí, analisem aqui, ó, que essa parte também pode zerar o seu texto. A gente não quer isso, com certeza. Apresentar informações, fatos, opiniões não relacionados ao tema, sem defesa de um ponto de vista. Tem que ficar muito claro no seu texto que o seu texto tem rumo, tá? Sabe GPS? Você tem que pensar no seu texto assim, eu peguei o leitor pela mão, eu estou trazendo ele junto comigo, ele tem que saber que ele tem um destino, ele tem um rumo para chegar, ele tem um ponto de partida e ele tem um ponto que ele vai chegar. E esse rumo é a minha defesa da tese. Eu preciso ter isso bem definido aqui. Então, se eu não consigo marcar esse ponto de vista e se eu apresento fatos, dados que não estão relacionados ao tema, aí o que a gente percebe quando está corrigindo? Tem incoerência, está desorganizado, é quase um combo isso aqui, tá, gente? E aí, normalmente, não tem autoria, tá? Então, cuidado com isso, porque se eu organizo, se eu seleciono e se tem a minha voz como estudante ali no texto, eu consigo fazer esse texto ter uma linha de raciocínio, uma lógica e tudo isso está harmonizadamente defendendo a minha tese. Agora, se eu estou pegando informações, eu estou lá escrevendo na prova. Ah, lembrei de uma ideia, vou lá e escrevo. Ah, lembrei de outro negócio, vou lá e escrevo. Lembrei que eu assisti um filme, vou lá e escrevo. Qualquer coisa que vier na sua cabeça, faz um download ali, escreve. Aí, o que vai virar? Uma bagunça esse seu texto. Vai ficar parecendo que está tudo ali escrito porque você lembrou. De qualquer jeito, não vai ficar relacionado ao tema, tá? Então, cuidado com isso aí. Vamos lá para a próxima. Essa é mega importante e se você se atrapalhar, seu professor de gramática vai ficar bravo com você, ó. Você tem que demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Aqui entra um pouquinho de gramática também, porque na hora de construir argumentação, eu tenho que mostrar que eu consigo conectar as partes do texto. Para conectar as partes do texto, eu não posso deixar de articular as informações. Então, se eu não articulo as informações, é porque eu não sei usar conjunção, eu não sei usar conectivos, eu não sei usar pronomes demonstrativos, eu não sei fazer retomadas no texto, eu não sei usar sinônimos, por exemplo. Então, tem um monte de estruturas gramaticais que vão nos ajudar aqui na competência 4. Tá? E lembrando que são notas separadas. Tem gente que vai muito mal na competência anterior, que é a 3, que às vezes não tem um repertório legal, não consegue se organizar para escrever, mas tira 200 aqui na competência 4, tá? Então, isso não é uma incoerência da prova, não. É falta de entendimento de como funciona a prova. A prova analisa seu texto, isso é muito legal para você que vai prestar Enem, é uma prova que tenta ser justa. A correção da redação tenta ser justa com todo mundo. Então, eu posso não ter bons argumentos, mas eu sou muito fera na parte de conectivos. Eu sei colocar os conectivos no lugar. Eu sei que todo parágrafo de argumentação precisa começar com conectivo. Então, o primeiro de argumentação vai começar com em primeira análise. O segundo de argumentação, eu quero mostrar um contra-argumento, eu vou usar um por outro lado. E para finalizar, que é o último parágrafo, eu vou colocar um conectivo de finalização que é, portanto, que é o basiquinho que ninguém erra. Então, se eu sei dessas estratégias, eu posso chegar num 200 aqui,
tá? Mas é interessante que eu tenha um repertório diversificado para ficar aqui, ó, nas notas mais altas, de 160 a 200 pontos. Articular bem essas partes do texto, apresentar esse repertório variado de conectivos. Sabe aquele que você fica repetindo? Não pode ir, não, tá? Ah, eu coloco o que para tudo quanto é lado, porque é o mais fácil de lembrar. É o mais fácil, mas não é aquele que vai te levar na nota mais alta, tá? Então, se você escreve, olha seus textos aí, você escreve repetindo muito o quê? Não pode. Você vai pensar agora, vai pesquisar um pouquinho, vai estudar um pouco mais sobre conectivos, vai tentar mudar isso aí, né? Porque olha lá que tem que ter um repertório diversificado. Você só usa o mas como conjunção? Pode não. Você vai ter que pensar no entanto, no entretanto, tem outros conectivos, tem por outro lado, né? Então você precisa variar o seu repertório, tá? Faça umas colinhas aí, coloca na sua parede, numa lousinha improvisada, põe na capa do caderno, aí de tanto ver aqueles conectivos, até chegar à prova você já memorizou vários, tá? E aí, vamos para a última competência do Enem. Atenção, gente, essa é a competência, competência. Por quê? Porque só o Enem faz isso por você, só o Enem tem a competência 5, que é elaborar a tal da proposta de intervenção. Aí você fala assim, o que é isso? O que é intervenção? Como é que eu vou resolver o problema do tema? Eu não consigo resolver nem os meus. Mas é isso que o Enem pede para você. Mas isso está tudo articulado aqui, com toda a problemática do tema, tá? Não vai ser difícil. Eu tenho uma dica para você. Calma aí, aguenta a ansiedade, tá? Tem um problema que é o tema. Foi o tema que você tinha lá para escrever. Você já organizou todos os seus argumentos, você já definiu bem a tese. E aí tem um detalhe, você tem que respeitar os direitos humanos, tá? Um detalhe. Nem vou comentar. Você não pode desrespeitar os direitos humanos. Se você escrever alguma coisa que diz respeito qualquer direito humano, onde é que eu vejo os direitos humanos? Pesquisa a Carta dos Direitos Humanos, por favor, né? Dá uma lidinha que isso é importante, já deveria saber sobre isso, mas se não sabe é facinho de achar aí na internet, tá? Dê uma lidinha sobre isso e serve até de argumento, viu, gente? Então é bacana citar os direitos humanos, sempre é um repertório legal de você usar. Aliás, passe o olho ali pelo site da ONU de vez em quando, que é uma referência fácil de lembrar de repertório, né? Segundo dados da ONU, né? IBGE também é outra referência fácil de lembrar. Estou lembrando de algumas dicas aqui para falar para vocês, tá, de repertório. Mas essa dos direitos humanos é uma bem válida mesmo. Então, como que a gente respeita os direitos humanos aqui? É só seguir a Carta dos Direitos Humanos, que eu tenho quase certeza que você já ouviu falar, e se não ouviu, está pesquisando agora para corrigir isso rapidinho, não é mesmo? Se você não respeitar os direitos humanos, é o que leva a sua redação a 0, mas não a redação inteira. Isso era no passado, antigamente o Enem tinha essa política mesmo, de zerar a redação. Outras bancas ainda adotam esse mecanismo, tá, gente? O Enem agora não faz mais isso, já tem um bom tempo. Então, o Enem, ele zera a competência 5. Então, você vai perder 200 pontos se você, em algum momento, não necessariamente no último parágrafo do seu texto, por exemplo, que é onde a gente coloca a proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, ela aparece na conclusão. Não é necessariamente ali que você vai, de repente, respeitar os direitos humanos se isso acontecer. Mas pode ser que no meio de um argumento, e às vezes você vai de repente, escreveu ali de uma maneira sem pensar muito bem, por isso que você tem que planejar seu texto, fazer o rascunho, acabou desrespeitando os direitos humanos. Você vai perder já 200 pontos, logo de cara, tá? Então, cuidado, tá? Revise o seu rascunho, escreva o rascunho primeiro, aí pensa certinho no impacto das suas palavras, o que aquilo quis dizer, será que da forma como você colocou tá legal, não tá legal, sentiu que tá meio estranho, né? Então, muda ali, então corrija seu rascunho antes de passar limpo, vale muito a pena, tá? Para não acontecer esse problema aqui. Então, o Enem fala que a gente, para chegar aqui na nota mais alta, tem que fazer uma proposta de intervenção assim, muito bem elaborada, ela tem que estar detalhada, tem que ser relacionada ao tema e ainda articulada, ela tem que combinar com a sua discussão, tá? Ela tem que combinar com aquilo que você falou nos seus argumentos. Aí você fala, nossa, tem que juntar tudo isso num parágrafo só. Tem que juntar tudo isso num parágrafo só. Então, é um parágrafo que ele não vai ficar pequenininho, tá?
de tamanho mesmo, estou falando de quantidade de linhas. Prepare-se aí, organize, porque o Enem tem 30 linhas, né? Então, você só tem 30 linhas na folha para escrever. Eu falo só, porque depois de treinar tanta redação do Enem, você vai falar, nossa, podia ter umas 50, porque até dá para escrever em 50. É tanta coisa que a gente tem que fazer que se desse 50 linhas, eu tenho quase certeza que vocês estudantes iam falar assim, ai, que bom, ainda bem que tem bastante linha para escrever. Mas não tem, só tem 30. Então, você tem que escrever muita coisa, exercer a sua capacidade de síntese, de resumir, tá? E aí você tem que escrever tudo isso na intervenção. Aí a dica que eu vou deixar para vocês, para você não esquecer de como fazer a intervenção. E ó, usa a sua mãozinha. Pode escrever, não na prova, agora só, tá? Não na prova. Vai que você me entende errado, né? Mas agora, se você quiser escrever, você pode. Fica com uma colinha aqui na mão, por enquanto, no dia da prova. Não pode escrever nada não, tá, gente? Só agora. Tá? Eu falo que eu vou dar essa dica porque eu também uso para corrigir, tá, gente? Eu fico assim, corrigindo redação, tá? Não, professora, não tá maluquinha ainda não. É só o jeito de corrigir redação porque fica mais fácil. Tem que trazer para o concreto, né? Então, a intervenção, ela pede que você coloque 5 elementos. Quais são esses 5 elementos? Eu tenho que dizer quem que vai resolver o problema. Esse quem é um agente social, tá? Dentro das estruturas da nossa sociedade, quem que pode resolver um problema do nível que o Enem coloca nas redações, que normalmente os temas de redação são voltados para a área social. São problemas da nossa sociedade brasileira que ainda não foram resolvidos. E ainda precisa ter um olhar melhor sobre isso, né? Então, já falamos sobre a questão do cinema, já falamos sobre a questão de sanidade mental, de problemas de doença mental, já falamos sobre registro civil, o ano passado falamos das populações dos povos originários, né? Então, é muito voltado para o social. Então, quem vai resolver? E aí tem gente que fala assim, o governo. Mas governo é muita gente, né? Então, você tem que especificar. Isso é super valorizado no Enem. Se você pensou no governo, legal, é sempre válido colocar. Mas qual ministério, por exemplo? É o Ministério da Educação? É um problema mais voltado para a educação? É algo voltado mais para saúde? Então, o Ministério da Saúde? Então, vale a pena você revisar um pouquinho sobre isso. Pesquisa aí quais são os ministérios que estão ativos agora, né? O que eles fazem, qual é a responsabilidade de cada pasta. Isso vai te ajudar bastante na hora de elaborar aqui a intervenção. E o que tem que fazer? Né? Então, além de um agente, eu tenho que pensar numa ação. E essa ação, pessoal, ela não pode ser uma ação qualquer. Tem que ser uma ação concreta, tá? Uma ação válida, concreta mesmo. Não pode ser aquela coisa assim, conscientizar. Conscientizar é muito subjetivo, não vai resolver nada. Então, eu tenho que pensar numa ação concreta, uma ação assim, por exemplo, se é Ministério da Educação, então o Ministério da Educação precisa reformular o currículo educacional. Reformular o currículo educacional é uma ação concreta, tá? Então, isso sim é uma ação válida. Agora, conscientizar os estudantes não é uma ação válida. Está muito subjetivo, eu tenho que trazer para o concreto. Igual eu estou tentando fazer aqui com você, ó. Quem, o que, né? Trazer para o concreto. Pensar fazer de um jeito que você, na hora da prova, não vai esquecer nenhum dos elementos. Cada elemento esquecido vai abaixando a sua nota na competência 5. Por isso que você não pode esquecer, tá? Aí a gente vai pensar no como, que é o modo de resolver isso, né? O modo, a ação, o modo que a ação vai se desenrolar, o modo ou o meio, tá? Então, se é para o Ministério da Educação reformular, por exemplo, o currículo educacional, de que maneira ele vai fazer isso? Ele já vai implementar essas mudanças no próximo ano? Vai abrir um debate público? Vai fazer uma consulta pública? Vai fazer uma reunião com representantes do ensino privado, do ensino público, do ensino médio, do ensino... Como que vai acontecer? Né? Então, representantes dos estudantes, e aí, a partir daí, eu tenho a explicação do modo meio. Então, além de você pensar em quem vai fazer, você tem que pensar em qual ação será desenvolvida e como isso vai se desdobrar, como isso vai acontecer na prática, tá? E aí, você tem que também falar de um motivo, por quê? E esse motivo, a gente chama também de detalhamento.
Esse detalhamento, pessoal, é um detalhamento assim, você escolhe se você vai detalhar o modo, se você vai detalhar o agente, se você vai detalhar a ação. Então, você pensou em quem, você pensou em o quê, você pensou em como e agora você vai pensar em porquê. Tá? E aí você vai escolher qual que vai ficar mais fácil. É um desdobramento. Então, se você pensou assim no Ministério da Educação, porque é o órgão responsável pela educação do Brasil. Aí você fala, nossa, mas isso é tão óbvio. O óbvio precisa ser dito também. Alguém já disse essa frase, não fui eu que inventei, não. Alguém falou isso, estou copiando citação de alguém. Então, neste caso, a gente precisa dizer porque eu preciso explicar que eu sei. Lembra que você está sendo testado, né? Apesar dos pesares, a gente está numa prova, então você tem que mostrar que você, para o leitor ali, para o possível corretor do seu texto, você entende isso, você entende que a sua indicação do agente é válida, que a sua indicação daquela ação é válida. E, por fim, o para quê. O para quê é a finalidade. Qual que é o objetivo da ação que você recomendou? Para que você recomenda aquela ação? Por que tem que ser daquele jeito, né? Então, para que assim a educação seja de fato inclusiva. Por exemplo, se for um tema relacionado à educação, inclusão de pessoas, né? Então, para que assim a educação seja de fato inclusiva no nosso país. Então, isso já é um para quê? Qual a finalidade de uma ação? Por que reformular talvez o currículo educacional? Então, quando você segue toda essa orientação aqui, esses 5 elementos, você consegue tirar a nota 200 lá na competência do Enem, tá certo? Essas são as dicas para a prova do Enem, mas a dica principal, não pare de praticar a sua escrita. Escreva muito sobre temas que você achar interessante, tem muita aposta de tema na internet, achou alguma coisa legal, tenho certeza que tem muito material gratuito também que você pode pesquisar. Pegue as provas anteriores, mas a principal, observe sempre o material do candidato. Então, a cartilha do participante do Enem é fundamental para quem vai fazer essa prova. É isso, pessoal. Muito obrigada e boa prova para você.